Acho que desde novinho a minha característica era total hiperatividade. Então, de não parar nunca, aquele moleque que Dona Moniquinha colocava na cama assim, na hora que encostava na cama, ele acordava e nunca conseguia dormir. Então, desde menininho assim, a minha característica foi de ser super ativo e hiperativo. E a minha criação, ela vem muito da história de estar fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, acho que é um pouquinho do que é o Bernardo hoje em dia. Então, sempre teve, ao mesmo tempo jogava bola, eu não parava, e depois de jogar bola eu ia andar de moto, andava de bicicleta, reunia com a turma, caía, levantava. Então, sempre foi uma infância muito agitada. E uma infância que eu sempre gostei, foi muito criado dentro desse meio, junto com o seu Darcy, de ter muita adrenalina sempre na veia ali. Então, acho que sempre quando era um molequinho eu gostava da bike, gostava da moto, por causa que ela entregava uma adrenalina muito legal. O seu Darcy e Dona Mônica sempre foram um exemplo de casal aí dentro de casa. Família super mega unida, então acho que isso sempre virou uma referência muito grande. Eu acho que eu sou o que eu sou hoje também muito por causa da relação familiar. Então acho que toda a construção de negócio vem muito da relação de confiança que eu aprendi dentro de casa. Então a gente tem um relacionamento com pessoas de longuíssimos prazos, assim, sabe? A gente é muito fiel às nossas amizades, aos nossos carinhos e aos nossos relacionamentos. E isso, desde lá de trás até hoje, me ajudou muito, o que me transformou na pessoa que eu sou hoje em dia. Sempre com relações super verdadeiras e sempre focado em estar próximo e sempre ajudar outras pessoas de uma forma super legal, assim, super diferente. Desde a época de colégio, eu sempre fui o cara mais agitado da turma e sempre fui o cara do fundão e nunca fui o cara da frente da escola. Então nunca recebi super grandes notas, mas em compensação era o cara que conhecia todo mundo, que agitava todo mundo, que reunia a galera toda dentro dos lugares. E isso fazia com que eu fosse muito bem relacionado ali entre a turma. Acho que o ponto mais importante assim de toda a minha criação, ela foi muito focado em ser um cara muito de esporte, em ser um cara muito de atividade. Então sempre tive essa característica. Essa foi uma característica de infância, ao mesmo tempo, sempre tive a característica de estar em grupo. Então acho que eu fui criado, todo mineiro é muito criado em algumas praias de perto de Minas Gerais ali, que é Cabo Frio, que é Guarapari. Então sempre fui muito criado, numa relação com pessoas extremamente simples e pessoas extremamente verdadeiras. Isso contribuiu muito para o que a gente é hoje em dia. Então, acho que isso ajudou pra caramba. A primeira experiência com dinheiro, na verdade, tinha 12, 13 anos de idade. Tinha 13 anos de idade, mais ou menos. E eu comecei a querer fazer meu próprio dinheirinho ali. A gente sabe que o sonho de todo adolescente é começar a ter seu próprio dinheiro. E quando como eu tinha uma relação com uma galera muito comunidade, uma galera muito... sempre foi o funk, assim, sabe? Sempre gostei muito do funk. Eu comecei a trabalhar com peça de carro. Então, na época que nem existia xenon de carro, não existia, farol diferente do carro, era o início dos Velozes e Furiosos ali. Foi o meu momento de virada, assim, de início profissional. Então eu convenci, um amigo meu, falei, caramba, velho, lá fora, a gente tá assistindo esses filmes na internet aqui, Velozes e Furiosos tava bombando na época, então a gente vai começar a tunar os carros. Então a gente tem 2 caminhos de tunar. Um que é trazer o farol, o xenon, que a galera não conhece, e o outro que é de plotar os carros. Então a gente começou a importar de um jeito super amador mesmo, conseguimos uns ting-ling lá, a importar farol de carro e ao mesmo tempo plotar os carros. Então a gente era um menino ali que os pais levavam os carros pra gente plotar os carros e vender peça de xenon. E essa relação, ela sempre fez a relação com a comunidade, que era a história de, caramba, velho, querendo fazer um negócio que é totalmente diferente, fora da curva, mesmo que seja super barango. Então no meu meio era super reconhecido como, o Bernardo é barango pra caramba, o Bernardo é diferente pra caramba, porque ele era o cara que fazia as coisas mais fora da curva, assim, principalmente de um lado bem exótico mesmo, que hoje eu sei que é barango, mas é o que me ajudou a construir. Então começou com isso, começou com a brincadeira de escola, de tunar os carros, porque na época, com 13 anos, o que bombava era Velozes e Furiosos. A gente começou a faturar com isso. Então, a gente começou a faturar um dinheirinho e a gente entendeu até o momento que isso virou popular. Então
Então, a partir desse momento que toda a parte de importação de um farol que não existia no Brasil e até plotar um carro, que era um negócio que era super exclusivo, tipo, virou algo muito popular no mercado. E isso super broxou, assim, então a gente perdeu competitividade, a gente não eram dois moleques querendo fazer essas coisas, e depois a gente caminhou para uma outra linha, uma linha muito engraçada, que dentro da escola a gente descobriu também. A gente pegou uma segunda moda, então a gente sempre pegou, tipo, inconscientemente, a gente sempre pegou uma tendência e aplicou a tendência antes que a tendência virasse popular. Então a gente começou a vender tererê para cabelo de mulher. Esse era top. O tererê de cabelo de mulher era aqueles rolinhos de fitas neons que na época eu estudava numa escola super legal, assim, de um bairro legal. Mas na época as meninas compravam o metro do tererê, que as meninas lá de fora estavam usando, a R$1 o metro do tererê. Sendo que o rolo de 100 metros custava R$7. Então a gente comprava, a gente vinha, ou pegava em São Paulo, ou pegava em alguns fornecedores que a gente descobriu baratinhos. Então a gente comprava o rolo por R$7 e conseguia fazer num rolo de R$7, R$100, sendo de um produto que era super moda e tendência naquela época. Então eu acho que desde moleque, assim, 12, 13, 14 anos de idade, essa sempre foi minha característica, de entender o que está acontecendo, ser muito atento assim, ao que está acontecendo, antecipar essa tendência e faturar sobre essa antecipação de tendência. Mas depois que isso vira uma linha super tradicional, é como se a gente saísse desse mercado porque fica popular demais, a gente busca outra tendência. Então acho que esse foi um pouquinho da história ali de construção de adolescência. Mas mais do que isso, aí quando você começa a vir para o mercado tradicional. Então você começa a entrar na faculdade, você fala assim, caramba, agora existe a responsabilidade de você ter que não trabalhar com o xenon do carro, não trabalhar com a plotagem do carro, não trabalhar com o tererê, porque são peças, são coisinhas muito informais, para caminhar para um mercado mais tradicional e mais formal de futuro, tipo uma cobrança familiar muito grande também. Então, a época que eu entrei na faculdade, ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade, eu entrei na responsabilidade do meu primeiro emprego, não como empreendedor, mas como emprego, exigência da faculdade, você tem que ter um estágio, vamos fazer um estágio. Então, meu primeiro estágio foi num banco mineiro, e eu era estagiário de uma área de empréstimo parcelado e renegociação de dívida por telefone. E isso durou 5 meses na minha vida, porque realmente era um ambiente muito legal, tem grandes amigos que eu formei dentro dessa época, mas não tinha nada a ver com a minha personalidade. A minha personalidade era do entretenimento, era da diversão, era da entrega de cada vez um movimento diferente, e entrei num lugar que era super rotina. Aí eu juntei um dinheirinho lá, que na época acho que o salário era 600 e poucos reais, 500 e poucos reais. Aí juntei um dinheirinho e provei para as pessoas que estavam comigo, falei, gente, eu prefiro não trabalhar, que eu vou pegar esse dinheirinho que eu peguei e vou investir. Vou investir na bolsa de valores ali, porque eu estava na faculdade de administração. Então, o comum era todo mundo que está dentro da sua sala ser super, não, vou focar no mercado de bolsa de valores, vou focar no mercado de investimento. Então, é uma característica mais padrão da faculdade. Aí eu peguei esse dinheirinho e comecei a investir dentro do mercado que eu não tinha tanto conhecimento, que era um mercado de opção e um mercado de investimento. Aí, consequentemente, eu perdi todo o dinheiro e se eu desse na época, eu também falei, vai, bobo, aprende. E aí eu perdi essa grana e eu falei, gente, tem outros caminhos que tem muito mais a ver com o Bernardo. O Bernardo é um cara de relacionamento total, é um cara que sempre aprendeu a fazer seu próprio dinheiro, sem depender de outras pessoas. E eu comecei a fazer festa na faculdade. Então eu falei, gente, essa faculdade aqui ela é mais quadrada, nunca teve ninguém para agitar, fazer uma confusão maior aqui, porque é uma faculdade mais de investimento, mais de mercado de economia tradicional, mais mercado de administração. E nunca tinha tido na história da faculdade uma calorada da faculdade. Então eu fui a primeira pessoa a conseguir fazer uma calorada na faculdade, mesmo com o pessoal da faculdade não gostando tanto. Fiz através dos meus meios e fiz sozinho. A primeira festa que eu fiz na vida foi essa festa, que comecei a divulgar dentro da faculdade. Na época eu tinha um Eclipse branco, 95, com neon embaixo, que não conversava nada com o público da faculdade. Mas a gente parou o carro na porta da facu, levantou a parte de trás, ligou o som e tem umas 2 meninas que me ajudaram a distribuir todos esses flyers da nossa festa. Consequentemente, a festa bombou, assumi o risco total, então minha característica sempre foi de assumir risco.
Então eu era o único sócio e dono da festa, não sabia o que ia dar. Aí na hora que chegou na festa, minha mãe trabalhava, a minha prima era o caixa da festa, a minha amiga era que servia o bar, mas no final a festa explodiu e era uma festa que estava projetada para 500 pessoas, foram quase 3 mil pessoas. Então acho que quem é de BH e que é da minha geração conhece lembra desse evento até hoje. Então, nesse dia eu fiquei super surpreso, tipo assim, eu vi que eu tinha um relacionamento muito legal com as pessoas e ao mesmo tempo eu andava com uma pochetinha assim, eu nunca vi tanto dinheiro entrando na minha pochetinha. Então era uma festa que tinha um risco controlado ali de eu perder R$ 2.000, mas ao mesmo tempo eu nem tinha essa grana, eu falei, velho, eu vou correr atrás, porque quando você tem um risco nas costas, quando sua espadinha está nas costas, você corre atrás e faz acontecer. Então sempre fui muito treinado a ter a espadinha nas costas, assim. Se eu tenho risco, eu tenho responsabilidade. Então como eu tinha um risco muito grande, eu tinha uma responsabilidade muito grande de fazer dar certo. Então chamei todos os meus amigos, galera, vamos comprar essa briga aí. Então colocamos um DJ na porta da faculdade e isso virou. E virou um negócio grande, virou um negócio, uma festa que para mim naquele momento ali, acho que percentualmente, em toda a minha história, foi o que mais deu resultado de grana. Então tinha pochetinha, era cheque, era tudo entrando dentro da pochetinha e no final a pochetinha ficou cheia de dinheiro. No final do dia, tipo assim, um menino de 17 anos estava com uma pochete de 20, 30 mil reais de lucro ali de uma festa, completamente informal. Então eu falei, gente, tem uma oportunidade grande dentro dessa linha. E a gente começou assim, eu comecei trabalhando com as festinhas da faculdade lá e isso foi super legal. Eu acho que eu sempre fui um cara muito louco por antecipar tendências. Então, sou um cara zero leitura, então acho que esse é um ponto deixar muito claro. Sou zero leitura, mas eu sou 100% obcecado por experiência e conteúdo. Então eu estou o tempo inteiro da minha vida aprendendo. Então acho que 10 anos da minha vida, dos últimos 10 anos, foram até anos para tentar reduzir um pouco esse aprendizado constante da análise contínua o tempo inteiro, sabe? Então, se você está viajando, se você está dentro de um campo de futebol, se você está dentro de um espaço corporativo, você tem que estar o tempo inteiro aprendendo e relacionando com pessoas que vão sempre te agregar valor. Só complementando um pouquinho da história, que eu acho que é legal da gente falar um pouquinho mais da história, a partir do momento que eu comecei a entregar, tipo, entretenimento, entregar festa, e eu era um cara sempre da comunidade lá de Cabo Frio. Então eu era sempre um cara que gostava de funk, eu sempre fui um cara de funk. Todo mundo fala assim, pô, o Bernardo é um cara, hoje em dia, mais formalzinho, mas qual que é a característica base dele? A característica base sempre foi o funk, assim, a brincadeira do funk, a brincadeira da comunidade, a brincadeira de estar perto da galera. E na minha época, isso era zero tendência, zero tendência. Eu brincava com todo mundo, falava, gente, eu vou montar um canal de funk, eu vou montar, tipo, vou agenciar pessoas de funk, ou eu vou trazer... E as caloradas bombaram por causa desse ritmo, que era um ritmo completamente diferente. E na época o ritmo era total eletrônico, então tipo, era balada eletrônica que bombava, era boate eletrônica que bombava. E a característica do funk, da música total brasileira, assim, era algo muito longe, era só, todo mundo olhava muito de longe. Então, acho que o sucesso veio da história de cada um ser você mesmo ali dentro daquele ambiente, isso foi foda. E aí depois disso... Voltamos para o lado corporativo, assim, Bernardo, é muito legal você fazer festa, mas até quando vai fazer festa? Até quando vai o resultado disso? Então a gente começou a fazer festa em outros lugares também, recebendo uma grana boa para quem tinha 17, 18 anos, mas até quando isso vai para onde? Onde que isso termina, né? E aí surgiu uma oportunidade, eu estava viajando, surgiu uma oportunidade que ligaram lá para casa e falaram, gente, tem uma vaga de estágio na Coca-Cola FENSA, que era uma empresa que todo mundo admirava. Se era um cara meio marketing, assim, eu falei, gente, meu sonho é trabalhar com quem ensina todo mundo a entregar conteúdo, a entregar posicionamento. Ligaram lá para casa, eu estava viajando, a dona Moniquinha aí me salvou, ela conseguiu convencer o RH do IBMEC lá da faculdade a me esperar um pouquinho para poder voltar. Então eu voltei acho que 2, 3 dias depois, aí eu participei de um processo seletivo para ser estagiário dentro da Coca. Eu entrei, passei no processo, não sei como eles me contrataram até hoje, mas eu acho que por essa característica um pouco diferente, assim, passei dentro desse processo seletivo e eu comecei a trabalhar na Coca. O mercado corporativo padrão não era característica Bernardo, então esse é um ponto super importante. E lá dentro eu comecei a entender oportunidades mais próximas de mim do que estavam rolando lá fora. Então isso que foi muito legal, que ela me abriu uma cabeça totalmente
grandes pessoas que eu relaciono hoje em dia, grandes clientes que eu relaciono hoje em dia, são pessoas que vieram dessa época. Então esse é um ponto que abriu a cabeça total e lá eu tive um insight muito grande. Falei, gente, tem uma ideia super inovadora, tô dentro de um lugar que, pô, se o que a galera tá falando aqui, eu sou estagiário, eu tenho certeza que isso vai virar verdade daqui a pouco. Então, tem uma ideia super legal, acho que tá na hora de eu abrir meu negócio, um negócio mais estruturado. Não é um negócio de fazer festa. Na época, quem fazia festa não tinha o legal é ser um empresário, não é legal o cara que faz festa. Hoje esse mercado mudou. Então, na época, eu falei, gente, aqui tem uma oportunidade de eu construir um negócio sólido, de eu construir um negócio diferente, um negócio de inovação, que eu quero ser aqueles caras reconhecidos, gigantescos, por fazer um negócio muito diferente. Então surgiu essa oportunidade. Aí, na verdade, eu estudava de manhã, fazia o estágio à tarde e à noite a gente estava desenvolvendo a empresa. Então a gente encontrei um sócio, falei, gente, você acredita na minha loucura? Então vamos acreditar junto nessa loucura e vamos trabalhar nessa ideia. Então era de manhã faculdade, à tarde estágio e à noite desenvolvimento da empresa. Então eu fiquei mais ou menos uns 2, 3 meses conciliando todos esses 3 planos de trabalho aí, de dedicação. Então dormia 3, 4 horas por dia, sempre foi minha característica dormir pouco, até por causa disso da olheira. Então sempre foi a característica de estar muito pilhado e isso fez com que eu tivesse a iniciativa de sair da empresa que eu estava. Então acho que até minha chefe na época, que hoje é uma das melhores amigas, ficou brava comigo que eu pedi demissão logo antes do Natal. Eu falei assim, gente, janeiro é minha virada, então todo mundo tem isso, né? Não, janeiro eu vou começar um ano novo, vou começar um ano diferente. Então eu falei assim, gente, a época de final de ano é a minha época de virar a chave total. Então eu saí da Coca nessa época de virada do ano para poder montar o meu próprio negócio. O meu próprio negócio começou muito pequenininho, então a gente começou com mídia digital out of home. Na planilha, acho que igual todos os negócios do mundo, de pessoas que estão iniciando, na planilha era um negócio maravilhoso. A gente fez algumas reuniões e, algumas pessoas que a gente tinha ali como mentor, eu acho que é um ponto muito importante que eu sempre fiz na vida, é de trazer pessoas que têm um conhecimento maior do que o meu para te ajudar a tomar decisões, como amigo mesmo, porque quando você não tem grana para pagar, você vai chamar o cara como amigo. Então eu tive a ideia milionária e vou ficar rico em um ano e aposentado, um tanto de plano e tudo certo, isso com 19 anos. E a ideia, na verdade, que era uma ideia milionária na planilha, na hora que você vai colocar em prática é completamente diferente. Então o mercado brasileiro não estava maduro para poder comprar mídia digital out of home, a gente não tinha cobertura, então a gente fez uma parceria com uma rede de supermercado, a gente instalou as TVs dentro da rede de supermercado. Depois que a gente instalou as TVs dentro da rede de supermercado, eram 6 TVs dentro da rede de supermercado, a gente falou assim, gente, que legal, as TVs estão instaladas, agora eu vou chegar lá na Coca-Cola e vou vender um anúncio aqui por R$20 mil por mês, vou chegar em várias outras empresas, que são empresas grandes, e vou vender muito anúncio aqui, no final do mês eu vou ganhar uma grana por loja. Aí eu vou multiplicando essas lojas até ter um negócio que vou ter todas as lojas do Brasil. Aí quando você encontrava com os clientes falavam assim, gente, é impossível eu dedicar meu tempo aqui para criar uma campanha, para criar uma comunicação, para poder dedicar em uma loja de supermercado. Aí que foi nossa decepção total. Então a gente falou, gente, pelo amor de Deus, o que a gente estava conseguindo de anúncio, quando a gente sonhou em a própria Coca-Cola ser a nossa cliente e as grandes marcas serem os nossos clientes, o que a gente sonhava como isso, o que a gente conseguiu como anunciante era o chaveiro da esquina. Que falou assim, beleza, eu pago R$50 para aparecer na televisão do supermercado ali, porque o fluxo lá de dentro vai ser jogado para o meu chaveiro. Era a lojinha que vendia bala dentro do supermercado, dentro do shopping. Então foi uma frustração muito grande como negócio, porque a gente não tinha capilaridade para poder ter a atenção de uma grande marca. A gente falou, caramba, então a gente ficou 1 ano e meio aí, mais ou menos, tentando remodelar o negócio. O cheque entrava, a gente tinha que segurar o cheque pesado para não entrar, ligava para o gerente do banco, que a gente tinha comprado as TVs parceladas. Então foi 1 ano e meio aí de sofrimento, da gente entender qual era o nosso modelo de negócio. Hoje em dia a galera acha que negócio você faz da noite para o dia. Então acho que esse foi um dos maiores aprendizados, assim. Foi 1 ano e meio sofrendo e não conseguindo ter receita com um negócio que a gente achava que era um sonho, que lá fora era estabilizado, mas no Brasil era 0. Então acho que esse foi um ponto importante do que a gente começou. A nossa grande virada, ela veio
gente, temos os equipamentos, temos a tecnologia, então a gente está com uma tecnologia que na época era uma tecnologia muito legal, que era a tecnologia de você entregar conteúdo à distância dentro de uma televisão. Hoje é o negócio mais simples do mundo. A nossa tecnologia na época, a gente era a única empresa do Brasil que tinha isso. Não sei como que a gente conseguiu convencer o pessoal de fora. Mas a gente era a única empresa no Brasil que tinha o famoso streaming de hoje em dia, que é muito simples. E na época a gente tinha um sistema que a gente imputava de dentro do escritório um novo conteúdo que caía numa TV dentro do supermercado para poder subir uma nova mídia. Então isso foi muito legal. Então a gente falou, gente, a gente tem a tecnologia que está aqui, que está paga, então sempre tive uma característica do mercado de tecnologia muito legal, e ao mesmo tempo a gente tem os monitores. O que a gente vai fazer com isso? A gente tem contato com grandes marcas, porque a gente tinha pelo menos o contato, o cara fingia que recebia a gente legal, mas a gente tinha um contato. Então vamos começar a desenhar projetos para grandes marcas? Então a gente fala assim, vamos pegar esses equipamentos, desenhar um projeto. Se a gente vender o projeto, a gente se vira e executa depois. Então essa foi a grande virada, que a gente começou a desenhar projetos. O que a gente fez? Um primeiro projeto, que foi um projeto que alavancou a gente como negócio de uma forma muito grande. A gente desenhou, a gente pegou o equipamento que era TV, pegou a tecnologia que a gente tinha, a gente desenhou uns totens, então eram totens vendidos para as marcas, que a marca determinava em qual supermercado que ela colocaria, para poder entregar a mídia de acordo com a marca. Então, o nosso objetivo, a gente falou, a gente quer trazer resultado para o cliente. A partir do momento que a gente falou assim, que a gente quer trazer resultado de venda para o cliente, venda, usando a tecnologia que a gente tinha, isso a gente fez um teste, algum maluco acreditou na gente, a gente fez um teste, aquilo ali retornou muito em venda para o cliente, aquilo ali era uma loja, aí viraram 10 lojas, aí viraram 100 lojas, aí viraram 500 lojas. Então, a partir desse momento, o nosso negócio fez fez uma linha de crescimento gigantesca, fez uma linha de crescimento maravilhosa. E a partir desse momento a gente entendeu que a gente tinha um produto de tecnologia muito forte. E aí, numa segunda demanda, a gente lançou um totem que tinha uma mídia olfativa que soltava um cheirinho de chocolate dentro da loja. E aquilo ali viralizou na internet como se fosse a televisão com cheiro. Mineiros desenvolvem a televisão com cheiro para os supermercados e a partir desse momento alavancam a venda dos produtos em até 200%, 300%. Então, tecnologia para alavancar a venda, essa era a nossa pegada, mas em forma de totem. Então, isso fez com que a empresa crescesse bastante. Então, a gente construiu um galpão, a gente começou, tudo que dava problema a gente tinha, que era o marceneiro, serralheiro, carpinteiro. A gente tinha toda a equipe interna, todo mundo construía isso internamente e a gente vendia para as marcas e alugava para as marcas. Então a gente tinha uma margem sobre esse produto muito legal. Então esse foi um ponto importante de como a gente entrou para esse mercado. Mas ao mesmo tempo, a empresa cresceu nesse segmento, mas faltava muito a energia da adrenalina. Falei, gente, temos a tecnologia. Na época, painel de LED era zero famoso, a gente tinha painel de LED de baixíssima resolução. Então a gente começou a usar essas televisões para poder fazer ativação de eventos. Então a gente pegava na região, na minha região, a gente pegava as festas e vendia para as marcas ativações dentro dessas festas. Então a gente colocava 2 TVs, programava um conteúdo, e esse conteúdo, de acordo com o momento da festa, esse conteúdo mudava. Então era uma entrega de conteúdo através de painéis de TV ou de painéis de LED de baixíssima resolução na época, com uma tecnologia agregada e com interação. Então isso me trazia adrenalina, então esse era um ponto muito importante. Então era a parte do entretenimento com tecnologia entregando adrenalina. Então a gente tinha 2 lados, um lado da tecnologia entregando vendas e um lado da tecnologia entregando reforço de marca com uma característica de adrenalina ali e de movimento. Aí depois desse movimento da gente estar muito focado dentro de supermercado, e ao mesmo tempo dentro do mercado de eventos, o negócio cresceu e a gente tomou 2 frentes muito grandes, uma que era PDV e outra que era evento. E nessa época eu era apaixonado por evento e tecnologia, sempre foi a minha paixão. E nessa época a gente separou o negócio e cada negócio tomou uma direção diferente. Então o negócio de PDV tomou uma direção completamente diferente, que eu não faço parte, que eu não sou sócio mais nessa frente de negócio, e eu foquei 100% na parte de evento e tecnologia. Então, a partir dessa separação de negócios, cada um com uma paixão muito forte, de acordo com a sociedade que a gente tinha, a gente se tornou super parceiro de negócios, mas com 2 frentes completamente diferentes. E eu foquei muito em entretenimento e tecnologia, que sempre foi minha paixão. Nessa caminhada, a TM1 cresceu muito. Então, a TM1 que começou com uma telinha aplicada dentro do evento,
virou uma empresa que faz os principais eventos e as principais experiências do Brasil hoje em dia. As próprias marcas que a gente atendia em BH nos trouxeram para São Paulo, então isso é um ponto muito importante. Tipo, sou muito grato pelas todas as marcas que acreditaram com a gente no começo. Elas nos trouxeram para São Paulo, elas falaram, gente, o que vocês fazem, ninguém em São Paulo está fazendo, vá para São Paulo porque lá é o mercado de vocês. Então eu vim para São Paulo por causa dessas marcas, há 8 anos atrás, mais ou menos. Então, essa virada foi muito impulsionada pelas marcas que a gente atendia. E a gente sempre teve a característica de assumir riscos para entregar ações completamente diferentes. Isso é o que a gente é hoje. Então a TM1, ela cresceu de uma telinha no evento para as maiores experiências do Brasil. Hoje atendendo as marcas que a gente atende. Isso é muito fera. E aí, depois desse movimento, o que aconteceu? Acho que pela maturidade de negócio, eu acho que todo mundo que está começando hoje, ou então quem pensa em empreender, todo mundo pensa que isso é muito rápido, mas isso é uma jornada de muito tempo. Então a gente está falando de uma história de aproximadamente 8 anos para a gente conseguir focar em outros segmentos. Então a gente ficou 8 anos trabalhando 100% focado com experiência em eventos para a gente poder abrir outras frentes de negócio. A gente abriu outras frentes de negócio tem mais ou menos 2, 3 anos. Então, a gente trabalhava com eventos e era aficionado por tecnologia. Dentro dos nossos eventos, a gente aplicava muita ação de tecnologia. E, por característica, eventos, você é sempre uma área muito demandada. Então, a gente era uma área que entregava sempre a ponta final da execução do marketing. Existia o planejamento de marketing inteiro, então a ponta sempre era o evento, era sempre a experiência. A partir desse momento, falei, gente, eu estou entregando a experiência, já estou no auge dessa experiência, a gente entrega isso aqui muito bem. Depois de 8 anos fazendo a mesma coisa, a gente é muito bom nisso. Eu tenho um time que eu confio pra caramba nesse time. Vamos pensar em outros caminhos. Então, hoje, as marcas investem para gerar experiências. O meu ponto principal de virada e porque tudo cresceu, que a gente falou assim, gente, estamos num movimento que o Brasil deu uma encolhida de economia, precisamos gerar resultado para essas empresas, de dinheiro, de grana. A gente precisa entregar experiência, mas a gente precisa gerar grana para esses caras. Se eu gero grana para esses caras, se eu já sou recebido hoje de uma forma super legal, com certeza eu vou ter um tapete vermelho lá, porque a gente vai ser super parceiro de negócio. Então, como evento, a gente sempre foi muito ponta. A gente falou assim, o que a gente pode desenvolver para entregar resultados financeiros para esses clientes, para esses grandes clientes? A gente viu que dentro da estrutura de marketing, o marketing estava mudando muito. O marketing era muito relacionado a grandes entregas e grandes experiências. E para o Brasil estar passando por um momento um pouquinho diferente, o marketing virou com uma característica muito de gestão comercial, de gestão de resultado, de análise de negócio, não só de entrega de experiência. A gente falou, a gente tem que acompanhar esse movimento. Foi aí que surgiu, depois de 1 ano praticamente estudando os nossos parceiros, quem estava ali mais próximo da gente viu uma grande oportunidade em quando o mundo praticamente não falava de dados. A gente falou assim, gente, esses caras têm muito dado dentro de casa e não exploram esses dados da forma que eles deveriam explorar. Foi aí que surgiu a The Hub. Por que a The Hub surgiu? Porque a gente fazia todas as campanhas de marketing de experiência, mas a gente não analisava dado para poder entregar resultado financeiro. Então a gente falou, aqui tem uma grande oportunidade, que é da gente analisar esse banco de dados, fazer um trabalho que é um trabalho mais chato, que normalmente ninguém gosta de fazer, que é de pegar aquelas 1 milhão de tabelas, ter vários estatísticos estudando aquilo, entender quais são os caminhos, como que a gente consegue agregar mais valor. Um cara que já teve, por exemplo, um relacionamento com a empresa e nunca mais teve relacionamento com a empresa. Esse cara, ele pode voltar a ter relacionamento com empresas com um simples carinho, com uma jornada de cliente bem desenhada, com um funil bem desenhado. Então a gente entendeu o potencial da geração de negócio para o nosso cliente através dos dados, isso há 3 anos atrás, quando ninguém praticamente falava da importância da análise de dados para focar em resultado. Foi aí que surgiu a The Hub. Um parceiro nosso acreditou no nosso potencial, a gente falou, a gente não entende muito disso, mas ninguém no mundo entende muito disso. Vamos construir juntos um projeto e se der certo, você me remunera por performance. Se der errado, foi investimento meu, estamos juntos. Então a gente fez esse primeiro projeto com um cliente nosso, no mercado financeiro. E esse cliente de mercado financeiro, ele virou para a gente e falou assim, gente, em toda a nossa história, a gente nunca teve um resultado tão grande como análise de dado e um compartilhamento de resultado igual a gente está nessa ação. Então a gente fez uma ação promocional baseada totalmente em inteligência de dados para a gente entregar grande resultado. Foi aí que surgiu a The Hub. Era o momento que a gente falou assim, acertamos no caminho. Eu tenho certeza que isso é tendência para daqui 2, 3, 4 anos e que isso vai bombar daqui 3, 4 anos. Então, enquanto todo mundo fala
de outras coisas, vamos falar de uma tendência. A tendência você paga caro no começo, mas depois você bebe água limpa. Então a gente começou a falar de dados a partir desse momento. E a The Hub, ela cresceu muito como negócio, como uma empresa total focada com um time analítico, que a gente juntou muito tecnologia com conhecimento de marketing. Essa foi a nossa sacada. A gente era muito bom em marketing. E quem era muito bom em tecnologia, era muito bom só em tecnologia. A gente juntou tecnologia e marketing para a gente poder fazer cada vez campanhas mais assertivas, entendendo a análise de dados. Então a The Hub, ela cresceu muito e nesse caminho surgiu a necessidade com essas duas empresas da gente formar um grupo. Então no meio dessa história surgiu uma história pessoal que era a história do casamento. A Isadora estava... A gente conheceu a Isadora na festa. Ela me conheceu, na verdade, que ela que falou assim, Bernardo, eu gostei daquele baixinho ali, de blusa preta. Então, um baixinho de blusa preta sempre foi a característica que eu acho que é legal da gente falar, é de ser sempre o backstage das coisas. Então, eu aprendi a ser sempre o backstage. Eu nunca aprendi a ser o cara da câmera, é igual essa armação aqui bonita. Eu nunca aprendi a ser o cara da câmera, eu sempre aprendi a ser o cara da estratégia para poder entregar grandes resultados para clientes. E em função de grandes resultados, a gente é super reconhecido. Então, 100% foco no resultado. Então, a forma de vestir, que todo mundo brinca, fala assim, gente, Bernardo, só usa preto. Acho que é uma parte mais de criação, de falar, gente, eu não preciso de aparecer. Quem tem que aparecer é o nosso parceiro e a gente tem que entregar muito resultado para esse cara. A gente tem que ser mais low profile mesmo, mas a gente tem que entregar muito resultado. Se a gente fizer nosso trabalho e entregar resultado, isso acontece naturalmente, da gente se destacar no mercado. Então a gente nunca foi um cara de super se destacar, de super dedicar em grandes prêmios, a gente foi sempre um cara muito mais focado em resultado. E essa é a nossa característica de negócio, de construção de negócio e de relacionamento de longo prazo. Então com a história do casamento, 2 anos eu casei, a Isadora chegou em São Paulo e a Isadora, com essa chegada dela em São Paulo, ela falou assim, e agora? O que a gente vai fazer? A TM1 estava super consolidada, a The Hub estava num momento de ascensão com um time super legal. Minha prioridade era a construção e a felicidade da Isadora dentro de um modelo de negócio que deixava feliz. Falei, vamos abraçar. Acho que tem a história muito legal, que é a história que cada um tem sua mochilinha. Tipo assim, eu tinha minha mochilinha, a Isadora tinha a mochilinha dela, e dentro dessas mochilinhas você tem desejos, você tem vontades, você tem possibilidades, você tem caminhos. Então, cada um colocou dentro da sua mochilinha o que realmente a gente entendia como objetivo de vida. E a gente tinha uma mochilinha que era uma mochilinha em comum. Que a gente falou, gente, você tem a sua, eu tenho a minha. Mas a gente tem uma mochilinha que essa mochilinha tem que ser em comum, tem que ter um objetivo em comum entre as duas partes. Então, foi nesse momento que a gente sentou, planejou, galera, não faz isso. Senta, combina, a gente usa muito a brincadeira do post-it, escreveu no post-it o que a gente gostaria de ser e o que a gente não gostaria de ser. Tudo que conflitava, a gente chegava a um acordo e falava assim, beleza, eu vou ceder aqui, você vai ceder lá. Mas ao mesmo tempo a gente começou a construir um negócio que hoje é um dos maiores negócios do grupo também, que virou o Sofisticada Sem Ser Cara, da Isadora. Ela começou a entregar conteúdo da parte digital, muito focado em arquitetura. Aí depois ela começou a falar de arquitetura e decoração e ela falou, na real comigo, falou assim, Bernardo, eu sou arquiteta de formação, acho que vem uma característica muito de família também. Mas depois disso tudo, acho que meu sonho sempre foi fazer moda. Meu sonho sempre foi falar de moda. Falei, Isadora, então aqui está um insight, acho que é legal até arrepiar nisso, aqui está um insight do que a gente precisa, que é realmente a sua paixão. Então a minha construção sempre veio muito vinculada à minha paixão, que era o entretenimento e tecnologia. A Isadora era arquiteta, mas aquilo ali não era o que deixava ela mais feliz no mundo. Então, essa virada da Isadora de arquitetura para moda foi que fez com que o negócio, que era um negócio de linha horizontal, virasse uma linha praticamente vertical, porque ela entregava o que ela gostava. Então, acho que a gente teve uma construção que a gente colocou no post-it, falou assim, em um ano, em 6 meses mais ou menos em um ano, a gente tem que entregar um conteúdo de alto valor para as pessoas, a gente tem que ensinar muitas pessoas, a gente tem que entrar uma parte agora que a gente analisava muito tendência, a gente falou, gente, toda a parte do mercado de influência focado para grandes compras, para altos gastos, é um negócio que isso não é sustentável, isso é sustentável no curto prazo. A nossa criação ela é muito simples, é uma criação muito simplista, é uma criação que a gente valoriza as coisas pequenas, a gente valoriza o fogãozinho de lente, a gente valoriza coisas muito simples. Então, assim, vamos entregar um conteúdo de alto valor para a mulherada, de realmente como que a mulherada consegue se vestir melhor, gastando o mínimo possível.
Aí eu brinquei com ela que na época eu era a referência, que eu comprava uma blusa preta de R$ 29 e só trocava a calça e usava o mesmo tênis. Então a gente buscou tendência lá de fora de como entregar um conteúdo de alto valor, ensinar a mulherada para poder se vestir gastando pouco, e aí a Isadora criou 1 milhão de quadros. Truqueira, não sei o que, são vários quadros super legais que entregam um conteúdo educacional, que entrega valor para as pessoas e, consequentemente, a empresa virou uma empresa gigante. Com essa necessidade, a gente teve a necessidade de formar um grupo, né? Eu falei, gente, imagina a gente três business separados. Então tinha um patinetezinho, eu ficava rodando 2 escritórios diferentes, fazendo reunião e andando de um escritório para o outro. Falei, gente, agora está na hora da gente consolidar essa construção. Então eu sempre fui mentorado por pessoas que eu gostava. Então essas pessoas me mentoravam muito como relacionamento de amigo e cada vez isso foi crescendo como negócio. Então, como parte dessa mentoria, a gente falou assim, vamos construir agora um business que é um grupo. Então isso formou um grupo. E dentro desse segmento, com 3 negócios completamente diferentes, mas complementares, a gente criou o Explode. O que é o Explode? O Explode, ele era a sigla, era uma ação da The Hub que a gente fez dentro do evento, dentro do Fire, que uma das ações era, como que a The Hub se posicionava? Explode your sales. Pô, somos os caras, vamos explodir, vamos bombar de você vender seu business. E dentro dessa sigla, a gente tinha a história do XS, assim, do Double X, dos 3X. E como a gente teve uma característica de ser sempre descontraído, entretenimento, a gente é meio maluco mesmo, assim, será que isso aqui... A gente tem uma dúvida só, se isso aqui pode virar Xvideos ou se isso pode virar Explode. Então, assim, velho, a gente quer o Explode mesmo, porque a gente quer ser descontraído, a gente não quer ser patrocinado. Poderia ser B de Nard Grupo Limitado. Velho, isso aqui não tem nada a ver com a gente é autêntico, a gente é verdadeiro e a gente é a gente. E então a brincadeira do Explode surgiu realmente por causa da velocidade que a gente tem de construção, de impulso. Eu acho que o Explode ele vem do impulso, ele vem da velocidade, ele vem do foguete, ele vem da explosão. E da explosão com resultado. Todo mundo falou assim, Bernardo, Explode, mas Explode será que não é explosão? Não, eu falei, é explosão, a gente sempre foi explosão com resultado, que eu acho que é a maior qualidade que a gente tem. A gente sempre atrelou risco, tecnologia, entretenimento com velocidade, com garra, com determinação e com confiança. Aquilo ali tudo muito bem preparado. Então o Explode ele vem dessa construção, uma construção de time criativo versus o que a gente é mesmo. E o que a gente é isso. E depois dessa construção de grupo, a gente viu a necessidade que eu sempre fui muito pessoas, assim. Eu acho que base de toda a nossa construção são pessoas e relacionamentos. Então a gente sempre foi um cara muito pessoas. Eu comecei a entender, acho que todo mundo na vida tem momentos de alta, momentos de baixa. Então eu sempre tentei me conhecer um pouquinho melhor, conhecer meu time cada vez mais, para tentar dar uma entrega legal ali para aquela galera, com equilíbrio pessoal muito forte, porque como a gente sempre trabalhou com negócios de alta performance, a gente precisa de um time de muita alta performance. A gente precisa como se a gente tivesse um time que seja 100% do tempo super preparado para poder cumprir grandes desafios. E dentro dessa construção, eu vejo a necessidade da gente trabalhar de uma forma diferente que o mercado trabalha para poder valorizar mais essas pessoas e ao mesmo tempo conseguir antecipar grandes problemas que essas pessoas poderiam passar lá na frente, que normalmente dentro de uma grande empresa você descobre quando você está no ápice daquele problema. Então hoje a gente tem uma startup aqui dentro do grupo que chama Tinko, com características da gente conseguir entender o momento que aquela pessoa está vivendo dentro de alguns pilares de construção. Por exemplo, o pilar família, o pilar saúde mental, o pilar saúde física, o pilar relacionamento. A gente entende que todo ser humano, eu entendo isso, acho que é uma visão muito minha, eu entendo que todo ser humano precisa de ter uma linha de equilíbrio muito forte entre todos os pilares da vida. Se o cara é um cara 100% focado só em trabalho, uma hora o pilar amigos, uma hora o pilar saúde física, uma hora todos esses pilares vão pesar muito na construção dessa pessoa. E eu sei porque isso pesou lá atrás para mim. Eu abdiquei de muita coisa para poder chegar até aqui. Isso pesa, mas você tem que estar alinhado com você mesmo. Então o Tinko, a gente vai lançar ele daqui a um tempinho aí para o mercado, mas é uma ferramenta que a gente usa hoje internamente dentro do nosso negócio para poder identificar realmente qual o momento que aquela pessoa está vivendo. E a gente entregar
características de apoio e de benefícios de acordo com o momento que aquela pessoa está vivendo. Esse é o ponto mais importante. Então, da gente conseguir avaliar e conseguir ajudar aquela pessoa nos momentos principais da vida dela, não só em relação à cobrança e a trabalho e a resultado. Porque o resultado vem de um equilíbrio muito forte de pessoas físicas. O nosso negócio está muito baseado em tecnologia. A gente tem um time, praticamente 1/3 do nosso time é um time de tecnologia. E tecnologia é da mesma forma do que uma entrega de uma experiência dentro do evento. O time tem que estar muito tranquilo, tem que estar muito preparado para conseguir entregar um resultado muito grande. Então, dentro do grupo, a gente tem dentro do Explode um olhar muito forte para pessoas. Pessoas com o mesmo perfil do que a gente tem, que são características como simplicidade, características como honestidade, características como ser sempre 100% verdadeiras e de estarem dentro de uma construção em conjunto. Eu tenho 100% de certeza disso. Eu estou construindo isso aqui para as pessoas que estão aqui. Então, acho que quem está com a gente há mais tempo entende esse reconhecimento e sabe que essas pessoas já fazem, inclusive, parte do negócio. Então, acho que tecnologia não anda sem pessoas, nem experiência anda sem pessoas, nem nada anda sem pessoas. Eu acho que quanto mais avançada a tecnologia for, mais a necessidade que a gente vai ter de pessoas tomando grandes decisões. Então, o nosso grupo ele é muito baseado nisso, em pessoas num ambiente muito leve, num ambiente muito gostoso. A gente está ajudando muito essas pessoas a estarem num equilíbrio de vida pessoal muito gostoso para a gente conseguir grandes resultados para grandes marcas que a gente atende. Então, hoje a gente tem grandes marcas que a gente atende e uma construção de marcas próprias também, que é o Sofisticada Sem Ser Cara e que é o Tinko. E ao mesmo tempo, dentro da TM1 e dentro da The Hub, a gente atende grandes clientes do mercado aí, que eu acho que todo mundo já conhece. Dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de streaming e dentro do mercado corporativo. Para onde a gente vai hoje em dia, eu tenho certeza que a gente sempre vai estar um passo à frente do que o mercado está fazendo. O nosso objetivo total é ser uma das maiores empresas de experiência do mundo. Eu acho que do Brasil hoje a gente já está dentro das principais, com certeza. Então hoje a gente entrega os principais cases. Então a gente quer continuar entregando um valor muito grande para empresas como experiência e isso nos move a estar o tempo inteiro antecipando tendências. Tem um ponto do grupo que todo mundo já viu a gente usando muita hashtag sempre incrível. Essa é a nossa essência, sabe? Essa é a nossa raiz. Acho que esse é o nosso mantra, assim, esse é o nosso objetivo de todas as ações que a gente faz e é onde a gente consegue cumprir. Tipo, o sempre incrível que a gente brinca, o sempre incrível serve para tudo na vida. O sempre incrível ele é muito a veia do que a gente tem. A experiência ou a entrega de tecnologia ou as relações pessoais, tudo que você for fazer na sua vida, pensa na hashtag do sempre incrível, que isso vai levar ao seu nível de entrega, sabe? Eu quero ter aquele momento ali, aquele momento vai ser sempre incrível. Com meus amigos, quero ter um momento sempre incrível, com a minha família. Então não adianta você sair, o que eu vejo muito, você sai, faz uma viagem, encontra a sua família, o cara fica no celular o tempo inteiro. Pô, eu quero que aquele momento ali seja sempre incrível. E esse é o mantra do grupo. Todas as entregas sempre incríveis, com uma característica da gente ter isso na nossa veia, em todas as relações, em todos os nossos negócios. E mais dessa história, dessa construção do que a gente está falando sempre incrível, enquanto a gente for movido por esse sentimento de inovação e de aplicação de tendência, a gente não vai parar. Então, eu tenho certeza que hoje nossa construção está só no começo.